Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Muito bom estarmos juntos, como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso encontro, o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje, 8 de fevereiro de 2022, e nós estamos aqui mais uma vez. Os amigos vão chegando, nós vamos cumprimentando os amigos encarnados e os desencarnados. Boa noite, Inês, seja muito bem-vinda. Boa noite, equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa Casa Espírita. Boa noite a todos que estão aqui com o mesmo propósito, unirmos os nossos corações para estudarmos ao Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Boa noite, Uzinha Porto, seja bem-vinda, Sandra, Valdeci, Anne e todos esses amigos muito queridos. Já faltam apenas um minutinho para as 20 horas. Nós já vamos pegando aqui o nosso livro para iniciarmos a nossa reflexão, a nossa preparação da noite de hoje. Mas convidamos vocês a, quem desejar, logo a seguir nós teremos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião à distância. Então, quem desejar encaminhar algum nome para essa reunião, ao final nós passaremos o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita e vocês encaminhando o nome, nós daremos todas as orientações como proceder na terça-feira para fazer parte dessa reunião de tratamento. Boa noite, Sueli, boa noite, Eudócia, Arnaldo, toda a família Reis que estão sempre aqui conosco. Boa noite, deixa eu ver aqui quem é. Márcia, boa noite, Márcia Craveiro, que bom. Amigos, abrindo a mensagem número 100 do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. O título da página, Que fazemos do Mestre? E essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 22. É uma fala de Pilatos. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos. E o benfeitor Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? E Emmanuel vai citando os ociosos, vaidosos, insensatos. Grandes fileiras seguem-lhe os passos. Outros se acercam dele. Numerosas pessoas visitam-no. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos. Vários corações observam-no com simpatia. Outros, muitos, o acompanham estrada fora. Alguns imitam os beneficiários da Judeia. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Amigos, amigas queridas, vamos orar, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, para estudarmos o seu Evangelho,
E com gratidão em nossos corações, nós vamos iniciando mais essa noite pedindo, Senhor, toca no íntimo de nossas almas. Se conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Boa noite, Godoy, boa noite, Eudócia, Vicente, Pedro, Gustavo, que bom! O número de amigos vai chegando, vai crescendo, essa grande rede de fraternidade, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm coração puro. E nós vamos dar continuidade ao que nós iniciamos a semana passada. O subtítulo desse capítulo é Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É muito forte, é impactante essa mensagem de Jesus. Por isso, cuidado que temos que ter ao interpretar a sua mensagem. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Nós iniciamos a semana passada o item 15 do capítulo 8, e hoje nós vamos dar continuidade à reflexão de Kardec, agora no item 16. Ele vem dizendo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Repetindo o que Jesus já havia dito. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Vocês que vêm nos acompanhando já há algumas semanas, viram a mensagem de Jesus quando ele fala do escândalo, que ainda era necessário o escândalo na terra. E nós já falamos sobre o que Jesus estava querendo dizer com isso. E Kardec está reforçando a mensagem do Cristo quando ele vem dizendo, o escândalo não é que precisasse ter escândalo, não é que precisasse ter ainda desequilíbrios, desarmonias, desabores no nosso planeta. Mas tem ainda por quê? Pelas nossas imperfeições, já comentamos sobre isso. Se o mal ainda está presente, não é porque Jesus, que é o nosso governador espiritual, ou Deus, o nosso Pai, Criador de todo o universo, deseja que o mal esteja presente. Não. O mal ainda se faz presente pelas nossas imperfeições, pelas nossas limitações morais. Mas é o que Kardec vem dizendo. Ora, Jesus diz, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Porque Jesus tinha dito, o escândalo é necessário. Ué, mas se é necessário, então por que ai daquele? Se cuide, você que trouxe o escândalo. Ora, Kardec diz, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Porque, na realidade, nós sabemos que Deus comanda todo o universo. Jesus já havia dito, não cai uma folha de uma árvore que não seja sob a supervisão do Pai, a supervisão de Deus. Mas o que acontece? Pelas nossas ainda imperfeições, nós estamos num planeta de provas e expiações.
muitas das vezes, aquela nossa atitude poderia ter sido diferente. Mas Deus se utilizou daquela nossa forma de ser para que fosse, às vezes, um instrumento da própria justiça divina. Nós nos utilizamos do nosso próprio instinto e, em função disso, aquele instrumento que poderia ser para o bem foi utilizado para o mal. Mas Deus permitiu que isso acontecesse, utilizando-se disso como um instrumento de justiça. É um pouco complexo compreendermos isso. Mas, por outro lado, aquele que se utilizou do mal, apesar de ter sido usado agora como um instrumento de Deus, mas ele vai ter que responder pelo seu ato. E Kardec prossegue assim, e aí Kardec vai trazer um exemplo que vai nos auxiliar a aclarar, a entender, a compreender essa lógica divina. Assim por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho, que fez sofresse seu pai. Nós sabemos que, em geral, nós reencarnamos no meio que precisamos, para quitar nossos débitos, ajustar, aparar as arestas, aprender a perdoar, a sermos mais tolerantes. Então, nós costumamos vir muitas das vezes naquele mesmo meio familiar. E pode aquele filho que vem junto a esse pai ser agora esse instrumento divino. Apesar dele ser um filho ingrato, ele não precisaria ser. Ele poderia ser um bom filho. Quando ele se propôs a reencarnar, Deus não disse para ele: olha, você deve ser um mau filho para ser uma punição para o seu pai. Não. Mas nós ainda, pelas nossas limitações, porque às vezes aquele pai foi um pai até de uma outra existência, ou um amigo, ou um irmão que nos prejudicou. Quando nós renascemos como filho, nós ainda trazemos aquela lembrança lá no nosso inconsciente, a presença daquele pai nos incomoda. Então nós somos ingratos para com ele. E, por outro lado, nós seremos o quê? Um instrumento para que esse pai, que foi um mau filho, aprenda agora a valorizar o que ele não valorizou. Porque ele, quando filho, ele não soube ser um filho grato. Agora ele tem um filho ingrato, pagando com a mesma moeda, e ele sofre. E ele ali não tem um exemplo melhor para que ele possa se redimir. Pensar, nossa, como é triste eu ter esse filho. E ele vai, numa próxima reencarnação, como filho, quando ele retornar agora como filho, provavelmente numa outra postura, numa outra maneira de ser. Porque ele aprendeu na própria carne. E Kardec prossegue dizendo: passa ele, o pai, pela pena de talião. Então, o que é a pena de talião? A pena de talião, a lei de talião, que em latim quer dizer lex talionis, quer dizer tal, idêntico. Então, nós vamos passar por essa pena idêntico ao que nós fizemos. Então, a lei de talião
também dita pena de talião, consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, apropriadamente chamada retaliação. A lei de talião é o quê? Eu vou fazer que o outro sofra o que o outro fez com a mesma maneira como eu sofri. Ou então alguém da minha família, porque de repente o outro tirou a minha vida. Eu não tenho como ir lá tirar a vida dele, mas alguém da minha família vai lá e aplica a mesma lei. Tira a vida do outro porque ele tirou a minha. Essa é a pena de talião que eu acredito que todos já ouviram falar. E na perspectiva da lei de talião, a pessoa que fere outra deve ser penalizada em grau semelhante. E a punição, ela deve ser aplicada pela parte lesada. Interpretações mais suaves significa que a vítima recebe o valor estimado da lesão em compensação. A partir do momento que a lei foi sendo abrandada, ao invés de ele me feriu, eu também vou lá e vou feri-lo, ele, ao me ferir, ele me lesionou, que eu fiquei com uma limitação física. Eu vou lá e vou limitá-lo também fisicamente? Não, aí a lei já passou a colocar um valor monetário para compensar a lesão sofrida. E a intenção por trás do princípio era o quê? Qual era o objetivo dessa lei? Era restringir a compensação ao valor da perda. E a lei de talião ela é encontrada em muitos códigos de leis antigas. Quando às vezes nós citamos o Antigo Testamento, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, não foi Moisés, nenhum dos profetas do Antigo Testamento, quem criou essa lei. Ela já existia. E já existiam muitos códigos de leis antigas. Mas ela pode ser encontrada nos livros do Antigo Testamento, do Êxodo, no Antigo Testamento, Levítico, Deuteronômio. Mas, originalmente, a lei aparece no Código Babilônico de Hammurabi. Então, a primeira vez que essa lei ela aparece foi no Código de Hammurabi, que data cerca de 1770 anos antes de Cristo. O Antigo Testamento é posterior. Então, essa lei também ela foi incluída no livro de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio. E o Código Babilônico, ele antecede os livros de direitos judeus por centenas de anos. E o rei Hammurabi foi responsável pela compilação dessas leis, de forma escrita. O rei, essa lei ela foi escrita em pedras, porque temos que lembrar, naquela época era tudo muito mais difícil. Então foi escrita em pedras, quando ainda prevalecia a tradição oral, porque também existia isso. Ia se passando de pai para filho as tradições para não se perder. E ao todo, esse código ele tinha 282 artigos a respeito de relações de trabalho, família, propriedade, crimes, escravidão e, dentre elas, a lei do talião. Trouxemos isso para a gente compreender. Muito de nós, às vezes, falamos a lei de talião, mas a gente não sabe a origem. E vê que era um código já bem interessante. Já falava sobre há 1770 anos antes de Cristo, então já tem 3.770 anos. Já se falava de relações de trabalho, família, propriedade, sobre os crimes, sobre a escravidão, isso tudo já previsto nesse código. Mas voltando ao que nós estamos vendo, que nós estamos trazendo
o capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 16, com os comentários de Allan Kardec. Então, Kardec vem dizendo: mas essa circunstância daquele filho ingrato e daquele pai que agora está sofrendo, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Então, Allan Kardec, ele traz esses comentários para que a gente compreenda. Jesus disse: ai do escândalo. O escândalo é necessário. Quem cometer o escândalo, cortai a mão. Ele diz: o filho é ingrato. O pai está sofrendo essa ingratidão. Mas isso não serve de escusa, não serve o quê? De desculpa para o filho. O filho dizer: ah, eu sou ingrato mesmo, porque eu tive uma revelação, ou eu sonhei, que o meu pai foi um mau filho. Ou vai, que o avô ainda está vivo e comete com o neto: seu pai, meu neto, seu pai foi um filho muito ingrato para comigo. E ele diga: ah, eu tenho o direito de ser um filho ingrato, porque o meu pai foi um filho ingrato. Não, porque o que vai acontecer? Ele vai ter que depois responder pela sua conduta. Ou ele, de futuro, vai acabar também tendo um filho que também seja um filho ingrato, ou de uma outra forma qualquer, mas ele vai acabar sentindo a dor da ingratidão, ou através de um amigo, através de um ente querido, ele vai sentir: nossa, como dói a ingratidão. Mas prossegue Kardec dizendo, agora no item 17, se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Foi o que Jesus havia dito, Kardec está somente repetindo. Figura enérgica esta, que seria absurda. Kardec diz: seria um absurdo, se tomada ao pé da letra. Ah, Jesus disse que é para cortar a mão de quem cometer algum ato escandaloso. Não. Apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo. Isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Então, se eu tenho uma conduta ainda que deixo a desejar, eu preciso o quê? Trabalhar as minhas imperfeições, jogar para longe essas imperfeições e burilar para me tornar uma pessoa melhor. E ele vem encerrando dizendo: quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo. Para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. Então, amigos, Kardec, ele vem dizendo, às vezes, há sim situações em que a pessoa já reencarna com alguma limitação. Isso é possível. Eu já conheci pessoas que já nasceram faltando a mão. Provavelmente foram quitações do passado e que aquele irmão optou por vir daquela forma,
para lembrar a má utilização da sua mão numa outra existência. Pode uma pessoa vir, não quer dizer com isso que todos os casos sejam por isso, mas é uma maneira da gente pensar. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que já nasce sem a visão, ele pode ter, ainda no mundo espiritual, se proposto a vir assim, como a forma dele ter maior vigilância para não utilizar a sua visão para o mal, como foi utilizada em outras ocasiões. É isso que Kardec coloca. Isso é possível. Mas, quando nós temos o Espiritismo, ele nos é essa chave que vai abrindo essas portas aonde nós vamos tendo essa compreensão que em outras doutrinas nós não conseguimos compreender, porque somente através da reencarnação, da pluralidade das existências, é que nós vamos tendo condições de entender certas situações que estão à nossa volta. Mas, amigos queridos, faltam 5 minutos para nós iniciarmos, não é ao vivo, é à distância, a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para essa reunião, ao final nós passaremos o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Alguém desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, encaminhe uma mensagem, nós responderemos, orientaremos a partir da próxima semana como a pessoa se conduz para fazer parte do tratamento. E nós aproveitamos, hoje é terça-feira, lembrando, amanhã, quarta-feira, 20 horas, amanhã, quarta-feira, 20 horas, somente pelo Facebook. Quarta-feira, somente pelo Facebook, é o nosso curso, Curando pelo Magnetismo. Vamos aprender a curar as nossas próprias enfermidades, mas vamos também aprender a poder utilizar o magnetismo em benefício de outros irmãos. Estão todos convidados amanhã, quarta-feira, 20 horas, pelo Facebook. Compartilhem, porque é gratuito e nós vamos ensinar a vencer a depressão, a diabetes, o câncer, a pressão alta, tantas enfermidades que acometem a humanidade e que nós temos condições de curar com o magnetismo. Mas, amigos queridos, vocês, se porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Entrem lá no YouTube, se inscrevam, façam comentários, compartilhem, vamos semear a luz. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Vamos nos unir, vamos tornar-nos trabalhadores na seara do Cristo. Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Anotem aí o WhatsApp, o DDD é o 19, DDD 19, e o celular é o 99 341 6316. 19 99 341 6316. A paz de Jesus sempre. Até amanhã. Fiquem com Deus.